Vamos lá, gente, é o seguinte. Alessandro Vieira, né? Alessandro Vieira bateu boca com um jornalista na CNN que tinha lá uma breve entrevista lá falando sobre o porquê dele ter colocado, né, como conclusão de que, né, gente, era uma CPI do crime organizado. E aí o cara basicamente conclui que a culpa é dos ministros do STF. E aí a repórter começa a dizer, mas o que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver? E ainda ele mistura com o caso Master, né? Vamos ver aí. Esses fatos todos, como eu disse, são notórios, não são contestados, são graves, e a gente não tem nenhuma ação por parte do PGR. Senador, desculpa interromper o senhor, senador, eu sei que há ali elementos importantes que o senhor traz para essa conversa a respeito da atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal, o vínculo com o caso Master. Ninguém aqui está negando a relevância dessa investigação e a importância de que eventuais irregularidades sejam apuradas. Mas, senador, o que isso tem a ver com o avanço das facções criminosas, com a investigação do crime organizado e a origem dessa CPI? A gente sai com um relatório que não fez nada a não ser propor o indiciamento de figuras que estão relacionadas ao caso Master. A gente simplesmente esqueceu a origem dessa CPI. Como fica essa necessidade de discutir e averiguar o avanço das facções criminosas, inclusive no sistema político brasileiro? Lembrando que tá aí rodando pro Brasil e que o Alessandro Vieira corre risco de ficar inelegível e tal. Reza além daí que ele pode ser caçado, então, enfim. Aí tem que ver se isso vai rolar, uma dessas coisas. E a motivação do Alessandro Vieira, basicamente, é perseguir ministro do Supremo, né? Perseguir ministro do Supremo. Porque não tem o menor cabimento. Bem, se fosse a questão do caso Master, ainda faria sentido, porque acabou que, como a mulher disse aí, a jornalista, que é um cara que fez contrato com um cara, não sei o que, lá. A gente tem como traçar o Vorcaro com uns 3 aí ministros, e a gente pode investigar e tal. Mas o que é que tem a ver com crime organizado, né? O que é que tem a ver? Eu peço até desculpa aí que eu tô doente, a minha voz tá meio estranha, tá? Mas vamos seguir aqui. Eu imagino que antes de fazer a pergunta, você tenha acessado o relatório. Se fez isso, você constatou que a gente faz uma análise completa das facções. Não, senador, eu acessei o relatório notas, e o que fica muito claro é que o indiciamento está restrito ao caso Master. Esses indiciamentos estão restritos a ministros do Supremo. Eu acessei o relatório, senador, e os indiciamentos estão restritos a algo que não tem a ver com a origem da CPI, senador. Vamos fazer o seguinte aqui, requerimento de instalação da CPI. Ele diz que a gente vai tratar de crime organizado, especialmente facções e milícias. Eu acho que essa altura do campeonato, o brasileiro já entendeu que crime organizado não é só preto pobre armado na favela. Crime organizado não... Aí ele faz isso daí pra se fingir de o defensor dos pobres, né? Isso aí é a conversa que geralmente a esquerda fala, né? Aí faz uma sinalização e tal. Acho curioso que por causa desse tipo de sinalização, muita gente da esquerda começou a cair no papinho desse cara, né? Porque... olha, o Alessandro Vieira tá do nosso lado, cara. A galera tá se iludindo com esse maluco aí, viu? Mas vamos continuar aí. Coisa muito mais ampla. E o que a gente faz ao longo do processo? São várias oitivas, documentos, especialistas. A gente faz um mapeamento das facções. A gente aponta como surgiram, como se instalaram, se enraizaram as milícias, especialmente lá no estado do Rio de Janeiro. A gente mostra quais são os gargalos que o Estado tem para combater esse crime. A gente sugere uma série longa de medidas necessárias para fazer esse combate, que passam boa parte delas por vontade política. Porque hoje você tem instituições que são fundamentais, COAF, Polícia Federal, Receita Federal, ABIN, totalmente sucateadas, sem orçamento suficiente e sem pessoal suficiente. A gente aponta como é que as Forças Armadas podem colaborar nesse processo e a gente faz isso com base em documentos. Sim, senador, então, mas o senhor mesmo elencou no início da nossa conversa, aqui, o senhor elencou todos os motivos para justificar os indiciamentos nesse relatório, restritos ao caso Master. Eu não estou analisando o teor completo do relatório, estou analisando a informação que o senhor trouxe. Mas os indiciamentos são só esses, e o relatório explica o porquê. O relatório esclarece essa situação. Por isso que eu digo que é importante a leitura do relatório. Ele explica claramente que para fazer indiciamento por crimes comuns, é preciso que eu tenha um arcabouço probatório mais robusto. E para ter esse arcabouço probatório, não só para fazer teatro, para agradar alguém que tenha algum interesse. Adianta o que eu indiciar o Marcola, que está preso condenado a 400 anos. Qual vai ser a novidade disso? Mas vou dar um exemplo concreto. A gente queria aprofundar o trabalho em cima da infiltração criminosa do Comando Vermelho, de milícias. Vê só, o que adianta indiciar o Marcola, né? Então, assim, basicamente o que é que ele tá dizendo? Que não adianta
indiciar nenhum integrante do Comando Vermelho, nenhum integrante do PCC, não sei o que, Comando Puro. O que adianta é indiciar os ministros do Supremo, né? Claro, faz muito sentido, né? Faz muito sentido, né? Assim, né? Tem que ser muito Zé Goiaba pra entrar numa dessa, né? Nós aprovamos na CPI as quebras de sigilo, nós aprovamos as oitivas, do deputado Bacelar, do deputado TH Joias. Mas estão custodiados. O responsável pela custódia é o ministro Alexandre de Moraes. Ele jamais autorizou que eles fossem ouvidos. Então, uma série de obstáculos foram colocados para o trabalho e que inibiram o trabalho de indiciamento por crime comum. Porque indiciamento por crime comum exige um conjunto probatório mais robusto. Todos os fatos que surgiram, que envolveram parlamentares, lideranças políticas, figuras públicas e que foram de conhecimento da CPI, estão no relatório. Mas não configuraram indiciamento, por quê? Para indiciar você tem que ter responsabilidade. As pessoas cobram responsabilidade no indiciamento de figuras da Justiça e da PGR, mas não cobram dos demais cidadãos. Mas então a conclusão do senhor, senador, é que a responsabilidade, já que o senhor está falando de responsabilidade, pelo avanço das facções criminosas no Brasil, é dos ministros do Supremo. Essa é uma conclusão sua, me parece. Não, eu estou perguntando, senador, eu não estou tirando a conclusão. Não sei de onde a senhora tirou essa conclusão, sinceramente. Não, claro que não. O relatório não fala nada disso, por favor. O avanço do crime organizado no Brasil se dá, primeiro, por ignorância, por desconhecimento, por imaginar que vale a pena apenas confrontar o pobre na periferia, que é o que o Estado brasileiro faz há décadas. Segundo, por falta de vontade política, porque o que adianta eu fazer um discurso a favor do combate do crime se eu não faço investimento? Vou dar um exemplo para a senhora. O Estado do Rio de Janeiro é um dos que menos investe em inteligência policial, desde inseto, e nenhum crime organizado tem que apontar. Vamos lá, né? Finalizar aqui, não tira nada mais de proveitoso aqui. Mas é complicado, porque assim, se ele tá falando de crime organizado, e aí ele conclui que, olha, pessoas como Marcola não adianta chamar, mas o ministro do Supremo adianta, então ele tá dizendo que a culpa é do cara. É óbvio que sim. Isso daí é completamente insano. Aí, então só é insano se for, sei lá, o Flávio Dino. Não, se for o Cássio com K também é insano. Tem nem se for o outro lá, que eu esqueci qual é o nome do outro. Também é insano, não tem o menor sentido, sabe? Então, gente, então é isso, pessoal. Curta, se inscreva, ative o sininho. O que é que eu peço mais? Hype o vídeo. Seja membro, ajuda aqui o canal a crescer. E vamos embora. Valeu, até o próximo vídeo, gente.